A estação dos Caminhos de Ferro de Fratel está enquadrada numa paisagem natural romântica. Não há casas habitadas, quase todas estão em ruína, só natureza, o rio Tejo, serras e memórias que os comboios já levaram. Permanece o barqueiro que transporta ainda alguns passageiros para a outra margem. Foi uma das mais conhecidas estações da linha da Beira Baixa, no troço que namora o Tejo. Algumas décadas atrás, quem viajava no comboio da linha da Beira Baixa ainda se recordará de 2 a 3 estações onde, no verão, apareciam mulheres com bilhas a vender água nos breves minutos da paragem do comboio. Água fresca que se tinha de engolir depressa para devolver a bilha antes do apito da locomotiva. Era o caso da Amieira e da estação do Fratel, no concelho de Vila Velha de Ródão. Viu a loja do Aparício e ele também explorava, vendia as bilhas da água. O comboio passava, bilhas de barro feitas em Nisa, umas bilhas de barro que ainda hoje se mantém o empedrado dessas bilhas. E havia então, despachavam as cargas através também aqui do Fratel, que havia uma central que era o São João Vicente, e ele levar e trazer os cabazes, tudo o para o comboio. E nós tomamos aqui uma zona de muito azeite, também se despachavam muito azeite, em grandes bidões de azeite, levavam 100, 200 litros, e então era uma estação com muito movimento aqui, a estação de Fratel. O testemunho é de Domingos Boleto, natural do Fratel, e guarda com orgulho a memória da estação. Muito linda. Eu, como fratelense, tenho muito orgulho na minha estação. Apanhou muitas vezes o comboio lá? Muita vez. Eu trabalhei também na CP, em 66 até 70 trabalhei na CP, fui para a Marinha de Guerra e depois ainda não havia carro na altura, era sempre o comboio que se usava. Para mim, para a família e toda a... Hoje quase tudo mudou. Mantém-se a beleza natural com a estação de frente para o Tejo e a linha do comboio vizinha do rio. No entanto, a estação é um vazio de silêncio, onde apenas o relógio marca o movimento. É fortuita a passagem de comboios e mais escassa ainda o número dos que param. A estação é de cor branca, remonta aos finais do século XIX, como também as instalações sanitárias que estão ao lado. Próximo está um edifício entaipado, era onde dormiam os trabalhadores da estação. Ao longo da linha encontramos outras casas, mas estão quase todas em ruínas. Tabernas havia 2 e uma mercearia onde se abasteciam o pessoal que vivia ali nas casas da estação. A estação fica a cerca de 5 km do Fratel. A estrada não tem continuidade e era permanente o vai e vem na aldeia, como também na travessia do rio. Era a principal estação daqui e o Arneiro, Montes Duque, Arneiro, a parte do Alto Alentejo, era tudo servido pela estação de Fratel. Aqui todas as terras pertencem aqui à freguesia de Fratel, que são muitas, tudo servia da estação. Domingos Boleto ainda se lembra do transporte de carros com animais, muitos levavam mercadorias. Muita gente utilizava os transportes, eram os burros, eram os carros com os cavalos, com os mais, usavam o transporte, era o transporte deles para a estação. Prendiam-nos lá, iam buscar as coisas à estação, muitos iam em Vila Velha de Ródão, e para muitos era o transporte deles. Na vez de pagarem o táxi, que na altura existia, mas também era muito pesado, muitos usavam os animais para transportes deles. O barco para o Arneiro também transportava mercadorias, o que surpreende porque o caminho não é fácil. Saímos do cais ferroviário, contornamos uma figueira e de seguida é uma descida muito íngreme de terra batida até ao Ancoradouro. Uma pequena proteção de madeira evita que quem escorrega vá cair no rio. Agora já está melhor o caminho. Era mais íngreme, não era fácil. Tem muitos com cabazes às costas, ou sacas, que era usavam, mas era o que havia. Né? A paisagem natural é fantástica. Não há ruas nem espaço urbano, só natureza. O rio alarga-se e na outra margem, ainda distante, vemos o Ancoradouro de Arneiro. Ainda hoje se pode fazer a travessia de barco, mas temos que combinar com o barqueiro. Ele já não vai esperar na paragem do comboio. O declínio começa aí no princípio dos anos 80. A CP começou a fechar estações, começou a haver muita imigração e começou a haver menos gente, e então o declínio começa nessa altura. Encontrei Diamantino e Maria Ramos próximo de Mós, em Pedra, que evocam os antigos lagares do Fratel. Eles recordam-se da série televisiva A Estação da Minha Vida e do tempo em que havia muita gente a passar em frente do largo. Antigamente havia, agora não. De cima vinha tudo para aqui para o Fratel. Voações do Velar de Boi, dessas terras, vinha tudo
por aqui. Vão mais para Vila Velha de Roda ou vão de caminhoneta? Vão de caminhonete, passa aqui a autoestrada, vão diretos a Lisboa. Alguns também têm meios de transporte próprio. Por outro lado, há menos gente, longe da grande quantidade de pessoas que regressava à aldeia várias vezes por ano de comboio. O ponto alto principal era aqui em Fratela, era o mês de setembro, mas na altura de Natal e Páscoa também via muita gente aqui no Fratela. E o ponto mais afluxo pessoal era o mês de setembro, porque havia a Feira de São Mateus aqui na freguesia de Fratela. A autoestrada permite um acesso rápido à aldeia. A estrada até à estação é diferente, é para se descobrir com calma, mesmo quando numa das casas, talvez para evitar o vandalismo, alguém escreveu em letras enormes: "Cuidado, dono atento".